Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. A partir de agora, você vai ter acesso a informações que podem te ajudar a viver melhor. Sim, assuntos que já passaram do tempo da gente interiorizar. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio o José Carlos Semenzato, ou Semenza, para quem já tá assim, ó, com esse tubarão fofinho do Shark Tank. Tudo bem, Semenzato? Tudo bem, Isa. Muito obrigado pelo convite. Espero estar muito inspirado e que seja o melhor podcast que eu já fiz até hoje. Uau, farei o meu melhor. Legal, vamos levar uma mensagem forte para você, ouvinte, hein? Isso. Você sabe, Semenzato, que quando eu olho o seu livro, aliás, o livro do Semenzato foi lançado pela Editora Nacional no ano passado, em 2022, tá aqui, né? Você Pode Tudo. Quando eu vejo esse título, eu falo, mas como assim você pode tudo? E aí embaixo do título vem persistência, paixão e apetite para transformar sonhos em realidade. Ah, legal. Mas aí, quando você abre aqui uma parte, tem o resumo do Semenzato pela Xuxa Meneghel, e que diz, é um cara que veio de baixo, que cresceu com muito suor, com muito trabalho. Então eu quero começar desta fala da Xuxa. Que cara é esse que veio de baixo e que hoje quer inspirar tantas pessoas, e jovens, inclusive, para que tenham um caminho próspero? Exato, tudo começou numa infância pobre na cidade de Lins, interior de São Paulo, uma cidade pequena, 60 mil habitantes. Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. Nós morávamos num barraco, vamos considerar assim, 2 cômodos que meu pai fez improvisadamente ali, num terreno na periferia, e onde não havia esgoto. Minha mãe lavava roupa numa tábua. Eu me lembro como se fosse hoje ali, e o esgoto aberto. Então, uma vida assim, muito difícil. Foi o meu começo. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Com 6, 7 anos fui para a escola e fui com 6. Então eu antecipei um ano. O meu aprendizado, né, no mundo da educação ali, tanto primário quanto secundário, foi muito antecipado. Sempre fui... Desde sempre, né? Meus pais sempre comentaram, fui sempre um dos melhores alunos na sala de aula. E lembro das vezes que a minha mãe me levando a lancheirinha, aquela coisa de mãozinha dada, né? No colégio, ali na primeira série. Com 13 anos, eu lanço meu primeiro empreendimento. Com 13 anos. Como assim, né? Eu me torno o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Sério? 8 meses... Eu consegui comprar um Fusquinha 1962, aqueles ainda 1.300, a galera 1.200. Mas você tinha 14 anos, então? 13 anos. 13? Com 13 para 14, isso, fazendo as coxinhas e vendendo, estudando de manhã, à tarde, vendendo coxinha, 12, 13 anos. Eu consegui em 8 meses juntar dinheiro com a minha mãe para ela comprar o Fusquinha. Obviamente, o Fusquinha é uma imagem muito ilustrativa e muito importante nessa trajetória, porque ela simbolizou minha primeira aquisição, fruto do trabalho. Então aquilo me deixou um sinal muito forte do tipo, peraí, se eu trabalhar bastante, mais do que a maioria, e talvez melhor do que a maioria, eu vou conquistar muitas coisas. Então isso obviamente começa aí um insight de uma carreira empreendedora. Com 15 anos, 14 para 15, um pouco antes, com 14, eu faço um cursinho aos sábados de informática. Nos finais de semana, sábado à tarde, eu lá fazendo um cursinho aprendendo a programar computadores, linguagem BASIC da época, tá? Estava chegando os micros computadores no Brasil. Estou falando, 1980 e pouco. Quando eu começo a ser copista nessa copiadora, o Semenzato não ia para essa copiadora ser apenas um apertador de botão verdinho para sair a cópia. Eu fazia com que as cópias dos meus clientes ficavam melhor que o original. Então eu chegava no balcão da copiadora para entregar o serviço para o cliente perguntava assim, uau, que isso? Mas qual é a cópia? Qual é a original? Porque eu usava a tecnologia das máquinas. Eu queria surpreender o cliente desde sempre. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve, não tenho dúvida disso. Entendi. Mas mais do que fazer a melhor cópia, eu fazia muito network já, muito implicitamente, muito intuitivamente.
eu estava fazendo um curso de computação nos finais de semana e estava me vendendo para os clientes do balcão da copiadora. Um belo dia, tudo isso está nesse livro, hein? Um belo dia, um personagem do livro verdadeiro, o senhor Valmir, figura, né, contador, auditor de empresas, auditor contábil, era quem só recebia serviço do Semenzato na copiadora, porque era o diferencial. E ele fala o seguinte: você é diferente, você está aprendendo computação, tem uma oportunidade para você. Eu fui visto no balcão da copiadora. E nesse momento, o senhor Valmir me abre uma oportunidade que mudou a minha vida para sempre. Então, aquele cursinho do final de semana, que às vezes as pessoas negligenciam, não se capacitam, não faz curso, não buscam melhorar o seu conhecimento ou buscar alguma área de conhecimento, simplesmente mudou a minha vida, abriu uma oportunidade e eu só estou aqui hoje levando essa mensagem. Estou com quase 5.000 franquias espalhadas pelo Brasil, 8 bilhões de reais de sellout, faturamento para 2023, porque eu comecei nesse mundo da informática, eu me vendi no balcão e eu fui visto como uma pessoa diferente, dedicada, obcecada para chegar em algum lugar de destaque. Bom, a história não para por aí. Com 14, 15 anos eu começo, 14 para 15, estou fazendo o colégio técnico em processamento de dados. Eu queria aperfeiçoar aquele cursinho do final de semana que eu fiz. Eu quero me tornar um técnico em processamento de dados. Rapidamente eu me torno, durante os 3 anos do colégio, eu saio técnico em processamento de dados, mas eu fui o melhor aluno durante o curso. Faltavam professores, faltavam técnicos para lecionar. Com 17 para 18 anos, o Semenzato é convidado para se tornar professor segundo grau. Imagina um garoto com 18 anos chegando com uma CBR Honda 450 o Fusquinha já foi azul. Essa hora. Não, essa hora já tinha crescido muito profissionalmente. Já estava ganhando dinheirinho, a vida já estava boa. Coxinha nunca mais? Não, a coxinha foi só aquela fase. E, de novo, foi só aquela fase, mas ela foi tão importante quanto qualquer as demais fases que vieram pela frente. Porque eu soube aproveitar o melhor, eu fui o melhor naquele momento que eu estava me capacitando. Então eu gosto aquela foi uma alavanca, a copiadora foi outra alavanca, professor, ser aluno e bom aluno foi outra alavanca, o melhor programador de computadores foi outra alavanca, né? Até que eu me torno o melhor professor que o Instituto Americano de Linz já teve, colégio, onde eu lecionava para 40 alunos numa sala, 5, 6 salas. Segura, professor. Segura. Na entrada de Linz tem uma estátua sua? Ainda não? Ainda não, mas eu sou um cidadão linense, reconhecimento. Alô, Prefeitura de Linz, né? Demorou para colocar uma estátua do Semenzato lá. Mas eu fico feliz de ser um cidadão linense. Claro. Porque eu nasci em Cafelândia, né? Então, cidadão linense, né? Entendi. Antes da gente continuar, você que está aqui se deliciando com essa história como eu, é importante que você saiba que está aparecendo na sua tela um QR Code. O que esse QR Code está fazendo aí? É uma parceria da Editora Nacional, que lançou o livro do Semenzato, com a Esquilo, que é uma plataforma de conteúdos com livros digitais, audiolivros, para você ter acesso ao livro do Semenzato. Então, esse é o momento de você apontar seu telefone, fazer a leitura do QR Code e ter acesso, então, ao Você Pode Tudo. E você pode ler o livro, então, do Semenzato, que todo lucro deste livro vai para o Instituto Gerando Falcões, do nosso querido amigo Edu Lira, que faz um trabalho fantástico. Eu vou usar a palavra empoderando, mas é capacitando jovens para que eles realizem seus sonhos. Voltando, então, alô, Prefeitura de Linz, estátua do Semenzato, né? Já está em curso. Professor, e aí? Olha só, então com 18 anos, o professor Semenzato chega em sala de aula durante o dia desenvolvendo sistemas. E eu passei, a partir daí, 5 anos, 4 para 5 anos lecionando. E aqui vem um aprendizado enorme, né? A comunicação fluida, a forma de se posicionar perante 40 alunos da mesma idade. Uau. Imagina você, um professor, tendo que ser um exemplo em sala de aula, né? E sempre tem o fundão, né? E aí, como é que faz para manter esse fundão motivado? Ô, galera, presta atenção. Eles te respeitavam? Respeitavam porque eu colocava essa posição de um destaque já com 18 anos. E a forma que eu usava para segurar, né, essa galera era o seguinte: olha, eu quero daqui a 5 anos estar bem longe daqui. Eu quero que vocês estejam aqui.
Então, por favor, vamos lá. E então, sempre movendo pelo exemplo, tá? Uma boa conversa e o exemplo. Uma boa conversa e o exemplo. Bom, a partir daí, eu tenho 23 anos e eu estou totalmente preparado. Então, vamos considerar que eu comecei com 13 e eu estou com 23. São 10 anos de preparação, capacitação. Sim. E a pergunta que fica assim, já olhando para os nossos web espectadores, dizendo: quantos anos você está se preparando, se capacitando para algo que vai fazer a grande mudança na sua vida? Exato. E você está sendo o melhor em cada fase que você está passando na sua carreira profissional? Porque o mundo está assim, que é tudo para ontem, tudo tem que acontecer para amanhã, e você tem que ficar rico em 3 anos, né? Não é assim. Vocês vão ver o tamanho da jornada para conseguir botar a mão num checão de milhões. Tá? Tem uma jornada que precisa ser seguida. Bom, 23 anos, curso de computação do final de semana, o programador, conheci todos os departamentos de uma empresa: folha de pagamento, contabilidade, escrita fiscal, estoque, faturamento, curva ABC do estoque, né? Controle bancário, controle de gado, controle de construtora, tudo que você pensar. Eu fiz o maior MBA da escola da vida, eu estava pronto. Exato. Hora de empreender. E aí eu lanço a Microlins. Em 1991, eu inauguro essa escola em Lins, micro, né, de microcomputadores, Lins de homenagem à lugar cidade, claro, incerto de e onde não eu sabido, venho. mas Lins, minha cidade. E a partir daí, então, a Microlins se torna e domina todo o Brasil, levando capacitação em informática como ferramenta para ajudar as pessoas a melhorarem as suas atividades profissionais. E aí todos, de crianças, jovens, adultos, passam pela Microlins para se capacitar. Eu dou um salto a partir daí, estou em 2010, né? E quando eu completo 19 anos de empresa, eram 750 escolas pelo Brasil, 500 mil alunos ativos, eu recebo uma proposta daquelas irrecusável, e eu vendo essa minha primeira empresa. Então, resumo, 10 anos de preparação, considerando que eu comecei com 13, e vendi, depois de 19 anos, eu vendi em 2010. Então, eu levei 19 anos para construir o meu primeiro ativo líquido, mais 10 anos de preparação, 29 anos para colocar a mão no meu primeiro cheque, que mudaria para sempre a minha vida, da minha família, e que a partir de 2010 eu começo a contar uma outra história, né, com muitos ingredientes parecidos da primeira, mas de uma forma diferente, capitalizado, um empresário mais seguro e podendo levar um exemplo, né, diferente para as pessoas. O que fica dessa trajetória? Foi só flores? Foi fácil assim? Eu queria saber os desafios. 19 anos? Não. Eu tive muita pedra. Em 1994, com 17 escolas próprias, o Plano Real chega e simplesmente fala assim: para tudo. Eu estava alavancado, porque quando eu montei a Microlins eu não tinha patrimônio, eu venho de família, eu era um empregado bem sucedido, mas o dinheiro era contado para montar essa primeira leva de escolas. Então eu fui alavancado pelos bancos. Contrato de leasing, contrato de financiamentos bancários, etc. A partir daí, eu praticamente quebro, eu vou à falência, porque 6 meses de Plano Real, deflação das mensalidades e aumento desproporcional das mensalidades dos financiamentos. 6 meses depois, quebrei, fali. Aos 17 anos você faliu. Com 23. Perdão, 23, com 17 eu comecei escolas. Mais 3 anos para chegar em 94. Então, com 26 para 27 anos, eu estou falido, quebrado. O que eu vou fazer? Qualquer pessoa normal que não fosse obcecada pelo resultado, que não tivesse uma obsessão absurda para chegar lá, para se realizar profissionalmente, ele teria simplesmente desistido. O Semenzato não, ele foi obcecado. E aí surge um cara chamado Franchising, que aquele seu Valmir da copiadora pergunta para mim assim: mas você, por que você não faz franquia? Eu falei: seu Valmir, mas o que é franquia? Não tinha a mínima ideia do que era franquia. Estamos em 1995. A partir daí eu viro a chave e as minhas 17 escolas próprias viram franquias. Desde lá para cá, nunca mais eu parei de atuar no mercado de franchise.
E eu chego aos dias de hoje, onde nós temos 15 marcas investidas, mais de 4.500 franquias em operação. Uau. E esse ano, meta de ultrapassar 8 bilhões de reais em vendas sell-out nas franquias. Então, um verdadeiro império das franquias, e nos tornamos hoje um dos maiores grupos de investimentos no setor de franquias no Brasil. Uau! Para você que está nos acompanhando até aqui e quer mais detalhes de toda essa história, aponte o seu telefone para o QR Code que está aparecendo na tela para você ter acesso ao livro do Semenzato, Semenza para os íntimos, para os fãs. Você vai ter acesso, então, ao livro, um presente da Editora Nacional e da Esquilo, para você ter acesso a essa história. E aí, Semenzato, eu lhe pergunto o seguinte, hoje você é o Semenzato, mas lá na década de 80, quando você estava vendendo as coxinhas, você provavelmente seria o Zé Carlos. Como é que te chamavam? Acho que é Zé mesmo. Zé? Viu? O que tem do Zé ainda hoje, diante de todo esse império que você me falou? Eu acho que é assim, primeiro, paixão, né? Mas a paixão, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho na paixão. Sim. Uma pessoa apaixonada, ela se decepciona muito quando fica frustrada ou quando as coisas não acontecem como ela planejou. Sim, mas aí que está. Quando você está apaixonado, quando você faz as coisas com paixão, primeiro você faz melhor. E eu dou um exemplo desse momento que a gente está vivendo agora. Tá. Estar aqui totalmente focado, totalmente dedicado a esse tempo que a gente se propôs a levar uma mensagem para os web espectadores, significa o seguinte: só um apaixonado consegue se entregar para dar o melhor a cada momento que ele se propõe. Eu não tenho dúvida que o nosso segundo podcast que nós fizermos, ele vai ser muito melhor do que esse, porque nós estaremos, e é assim, eu vou estar muito mais inspirado ainda para fazê-lo. Mas não obstante, a paixão é pouco. Eu acho que você precisa ter uma coisa chamada fome, né? E eu falo em apetite aqui na capa, é fome. A fome significa obsessão. Significa você acordar e dormir pensando em como é que você vai vencer aquele sonho grande que você determinou. E nós não podemos deixar de dizer que você tem que ter o quê? Um planejamento. Podemos chamar de uma jornada. E essa jornada, no caso do Semenzato, levou 10 anos de preparação, mais 19 para ele colocar a mão naqueles primeiros milhões, que foi quando vendeu sua primeira empresa. E as pessoas não querem viver uma jornada. Elas ficam mudando a todo instante, elas não têm foco. E para que eu consiga cumprir uma jornada, eu preciso ter foco, eu preciso estar determinado e me entregando a todo instante para conseguir atingir aquele objetivo. Sim. Né? E por último, aquela palavrinha que todo mundo ouve todo dia, resiliência, né? Parece que é fácil ser resiliente. Não é fácil, porque no momento que você está no chão, falido, quebrado, você tem que ter esse sonho grande para você ressurgir das cinzas e através do franchise, no meu caso, eu me tornei esse grande empresário. E as pessoas podem estar vivendo essa adversidade hoje e certamente se elas tiverem muita força de vontade, paixão, sonho grande, elas vão superar esse momento de adversidade que elas estão vivendo. Muito bem. Você falou sobre o seu Valmir. E você ouviu o seu Valmir. Eu tenho uma passagem parecida com essa. No início da minha carreira, eu ainda trabalhava no SBT e eu ouvi um comentário de uma pessoa que aquele comentário me faz buscar um curso de capacitação em rádio, que me leva ao jornalismo, que me faz ir para pós. Ou seja, eu ouvi com atenção um comentário que poderia ter passado despercebido. Então, eu entendo que o propósito do seu livro é levar todo esse conhecimento em detalhes para quem quer trilhar uma jornada. Exatamente. Para quem já entendeu que nada vai cair do céu. Exatamente. Certo? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a nossa responsabilidade em estar presente diante das pessoas certas. E hoje, imagina que eu estou falando com o fundador da Microlins, e hoje nós temos um LinkedIn que você acessa qualquer pessoa que você quiser. Exatamente. Então, como eu posso aproveitar o que você coloca no livro, com os seus exemplos, com o que a tecnologia nos permite, para ouvir de fato das pessoas que importam para eu alcançar o meu objetivo? Olha, a primeira coisa, você precisa estar totalmente preparado.
ou em preparação. Né? Se você não está preparado, vão aparecer vários senhor Valmir na sua vida. Isso. E nenhuma porta vai se abrir para você. Por quê? Porque o mercado, o mundo, ele é seletivo. E somente os melhores. Eu não sei se vocês perceberam a mensagem desde o primeiro momento que a gente começou a conversar. Eu falei, o melhor vendedor de coxinhas, o melhor copiador de xerox, o melhor programador, o melhor aluno, o melhor professor e hoje o melhor empreendedor no segmento de franquias. Sim. Então, essa obsessão por ser o melhor e por fazer diferente te abrem as portas naturalmente. Quando eu cheguei em São Paulo, um caipira do interior, e eu começo a frequentar as mesas redondas do LEAD, eu começo a me conectar com empresários de mais diversos segmentos, com CEOs das grandes companhias. E ao ser indagado na troca de conversas, nas rodas de conversa, o Semenzato tinha que mostrar que ele tinha algo diferente para entregar nessa troca. Não era só sugar o relacionamento daquele momento que ele sentava, trocava cartão com esses empresários. Sim. O networking é fundamental. Então, quais são as rodas de conversa que você está frequentando para que as portas se abram para você? Perfeito. E eu não posso deixar de dizer que enquanto os meus competidores, e aqui vem de colegas de escola, estavam viajando, jogando pelada de final de semana, na balada, o Semenzato estava trabalhando de domingo a domingo, fazendo a diferença. Focado. Totalmente obcecado na busca dos resultados. E tá aí, as portas vão se abrindo. Eu já ia te perguntar sobre o networking, porque nós tivemos um entrevistado aqui na Interioriza, o Alexandre Caldini, e que ele fala muito sobre viver o networking, não fazer o networking. Né? Você viver o networking é um estilo de vida em que você está presente e atento. A arte de servir também. Pronto, exato. Você comentou do LEAD. Para quem não conhece o LEAD, para quem está nos acompanhando de diversos lugares do país e de fora também, o LEAD é um grupo de empresários que se encontram já há mais de uma década. Sim. Para a troca de experiências, ideias, enfim, e também a geração de negócios. Semenzato, o networking ele é muito importante, mas depois que você começou a ser um tubarão no Shark Tank, né? Quando você entrou, eu comecei, o tubarão mais fofinho, porque quando eu vou pesquisar sobre você, muitas pessoas falam assim, ele é o mais bonzinho no sentido, ele é o mais amável, posso dizer assim? Eu acho que elegante. Pega leve? Elegante. Mas eu sou duro. Então, me conta como é que é ser... Como é que eu consigo ter firmeza, ter assertividade, cobrar? Como é que você cobra? Eu falei até um pouco isso aqui já, mas é muito interessante, porque você move as pessoas pelo exemplo. Então, na medida que eu consigo resultados fantásticos nos meus negócios, na medida que eu mudo a vida de tanta gente por onde eu passo, seja transformação de sorrisos, através da maior rede de clínicas odontológicas que a gente tem hoje, a maior rede do mundo, são quase 3.000 clínicas no nosso grupo. Congregam 3 marcas, as líderes absolutas de mercado, tá? Pode falar quais são, tá? Sim, Odonto Company, Oralsim e Ortodontic. Quando eu coloco, então, a mão para ser sócio dessas empresas, o propósito principal é levar o melhor serviço, a melhor qualidade possível e a melhor oferta para o consumidor a um preço que seja possível para ele, que ele consiga realizar aquele grande sonho. Então, na medida que eu levo mudança de vida para as pessoas, isso volta de uma forma muito intensa. E não volta só na questão financeira, ela volta também nesse carinho das pessoas, porque você efetivamente está você está resolvendo uma dor importante da população. Sim. Não é apenas um negócio. Sim. Você está mudando, impactando a vida das pessoas, seja gerando emprego, seja levando sorriso, seja melhorando a saúde, né, da vida das pessoas. E isso gera um goodwill, que eu falo, gera um retorno muito bom. Então, essa forma carinhosa que o público realmente me devolve, né, mas eu sou muito duro. Eu sou uma pessoa muito exigente, né? E, inclusive, eu tenho momentos durante a minha atuação no Shark Tank e ela é extremamente natural. Não está ali um personagem. Ali está o Semenzato empresário que atua como se estivesse na minha sala de trabalho de reunião.
exigindo resultado, exigindo cumprimento de meta, exigindo o horário das agendas. Eu sou muito, muito diligente. Criterioso. Diligente é a palavra. Isso é ruim para quem? Isso é ótimo para Então, todo mundo. isso é ótimo. Porque na medida que eu sou diligente, que eu movimento as pessoas pelo exemplo, elas ficam envergonhadas se atrasar uma agenda que eu pedi, se não bater a meta, né? Então, a partir daí, você se torna realmente um líder inspirador. Tá. Então, esse carinho que vem não só, né, dos fãs pelo Brasil todo, através do programa Shark Tank Brasil, é fruto desse semenzato verdadeiro, que não tem absolutamente momento de inverdade. Ele acorda e vive uma vida extremamente verdadeira. Perfeito. Tanto no pessoal quanto no profissional, né? E nos momentos que ele está atuando como um jurado de um programa que também tem o seu lado de entretenimento, Sim. mas na verdade ali eu estou trabalhando, estou atuando como um investidor. Sim, sim. Você comentou sobre o foco no momento da queda. Uma vez entrevistando o Abílio Diniz, ele me disse que só conseguiu lidar com os altos e baixos da vida dele, e isso inclui sequestro, falência, né? Porque a vida ela é feita de ganhos e perdas, altos e baixos. Sim. Ele me disse que ele só conseguiu dar conta de tudo isso, e hoje é o exemplo de longevidade, que é por fazer terapia. Ou seja, ele teve um trabalho de autoconhecimento desde os primeiros desafios. O que você se apegou nesta trajetória? Porque quando você me fala, eu fali, ou nos momentos em que você pensava, nossa, mas será que eu vou continuar? A que você se agarrava? Eu tive uma formação, uma base evangélica muito forte. Tá. E eu posso traduzir isso porque eu vivi isso na prática. A tradução disso é: você adquire uma fé inabalável, você adquire uma fé no sobrenatural. Sim. Que ele vai te blindar e ele vai te dar energia quando você acha que você não tem mais energia. Ele vai te dar esperança quando você acha que você não tem mais esperança. Quando você olha, é o fim, tudo acabou. Não. A esperança, ela se renova dentro de você. Isso eu aprendi na escola dominical. Tá. Inspirado pelos meus pais, inspirado pela minha sogra, por N pessoas. Por um acaso, minha sogra era minha professora na escola dominical quando criança. Mas olha. Então, as mensagens bíblicas, elas têm uma analogia. Todas as passagens bíblicas, elas levam a uma analogia. E eu não estou falando de religião, eu estou falando da história da Bíblia. Ela traz analogia, assim, exatamente semelhante ao que a gente vive no mundo empresarial e na vida da gente. Então, a todo instante, eu tinha quase que como é que chama aquele de ferro que você coloca? Armadura? Eu tinha uma armadura que me protegia a todo instante contra esses ataques, as pedras que vinham de todos os lados, né? Que, como eu disse, algumas pessoas normais que não estão revestidas por essa proteção, que nada mais é do que uma formação, uma capacitação, uma preparação para proteger do ponto de vista espiritual você. Porque na medida que você tem força espiritual, você tem energia para acordar e falar: hoje vai ser melhor que amanhã. Hoje eu vou resolver aquele problema. E quando você contou a história dos problemas, eu tenho uma tese muito simples nessa questão. Eu tive vários. Claro. E as pessoas erram quando colocam energia e foco no problema. O foco deve estar na solução. O que eu cansei de fazer? Problema. Fala o seguinte, fica aqui no cantinho, fica aqui. Eu vou esquecer de você por algum tempo. Mas eu volto com a solução, fique tranquilo. E deixa o problema dormindo lá no canto. Sim. E vai atrás da solução. É faturamento novo que vai resolver o problema, é venda nova que vai resolver o problema, é buscar solução de alongar o seu problema, de buscar alternativas para depois dizer: vem cá, problema, tá aqui a solução, tchau. Você não me pertence mais, resolve. Então não é esquecer o problema para sempre, é dizer: me dá um tempo que eu preciso estar com a minha cabeça focada nas coisas boas, nas soluções. Nas soluções, e não ficar olhando para você e se martirizando a todo instante. E a maioria das pessoas são assim: eu não posso, a vida não é bacana comigo, ela não me dá oportunidade.
porque ela está focada nos problemas. Ela não está olhando e se preparando para as melhores coisas que a vida pode oferecer. Você falando isso me lembra o que o Geraldo Rufino disse na estreia aqui do programa. Deus não sacaneia ninguém. Jamais. O mundo não te deve nada. Então, quando eu vejo a sua trajetória e todos os números desse ecossistema em volta do Semenzato, eu entendo que, sim, é com trabalho e talento. Ah, mas está difícil alguma coisa. É porque precisa de treino. Né? Eu falo, não há talento que resista a treino. É isso. A indecisão, a angústia e tal. Pra gente encerrar, Semenzato. Tô quase chamando o Semenzato de Semenza, gente. Já tô íntima. Tá quase. Já quero ir pra Lins, não é? Do melhor vendedor de coxinhas, lá de Lins, para um dos maiores empresários no mundo das pequenas e médias empresas. Qual é a mensagem que você gostaria de dizer para todos os jovens que estão cheios de sonhos, expectativas, mas estão distraídos pelo excesso de acessos, internet e comparações? Seja o melhor sempre. Isso não importa o que você está fazendo, você tem que ser o melhor. Se prepare, se capacite. Né? Tenha um sonho grande. Faça uma jornada e não apenas um pulo num galho seco ou ficar pulando de galho em galho. Faça uma jornada. Pense que essa jornada pode ser 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você tem que ter meta e você tem que sentir que você, a cada ano que passa, você faz a medição e fala, eu andei 5%. Eu andei mais 10%. Eu andei mais 5%. E a maioria das pessoas não tem essa paciência de crescer, de se evoluir na linha do tempo. Sim. Elas acham que tudo tem que acontecer em 2, 3 anos. Esse é um defeito grande, principalmente dos jovens, que estão muito ansiosos, que acham que vai ficar rico da noite para o dia. Não vai. Não existe fórmula mágica. Eu levei 19 mais 10, 29 anos para botar a mão no primeiro cheque importante que mudou a minha vida para sempre. Ninguém vai conseguir fazer absolutamente algo relevante, maravilhoso em 1, 2, 3 anos. Tem que ter preparação. Quais foram as renúncias que você fez? Eu acho que posso dizer a você assim, deixei, por exemplo, de curtir. Meus filhos estavam nascendo e quem se entregou para cumprir esse lado de pai e mãe praticamente foi a minha mulher. Tá. Então ela foi um dos elos muito importantes, talvez um pilar muito importante nessa trajetória. Outro, eu casei muito cedo, eu casei com 21 anos. Tá. Isso acelerou todo o meu processo também, certeza. porque eu concentrei energia na minha carreira. Não teve distração. Tá. Né? Então, são muitos elementos que eu falei aqui. Desde a minha formação, quando criança, e essa formação evangélica, protestante, de fé, ela foi pilar fundamental. A educação, né? E depois, obviamente, transpiração pura, entrega, dedicação. E renúncia, com certeza. Renunciei muita coisa. Não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. E às vezes me perguntam, se você tivesse que mudar alguma coisa do que você fez para chegar aqui, eu faria exatamente igual. Né? Porque foi realmente pilares muito bem construídos, estruturados, para chegar aqui hoje com muita base. Né? Então, eu sou o exemplo vivo para essa periferia do Brasil de que é possível você mudar a sua vida, mudar o status quo da sua vida, é possível você chegar onde você quiser. Basta você querer se entregar e realmente se preparar, né? E pensar que é uma jornada. Ponto final. O que direi agora? Se você quiser acompanhar os detalhes de toda essa jornada que o Semenzato está falando, vai aparecer então na sua tela pela última vez agora o QR Code para você apontar ao seu celular e aí você vai ter acesso à plataforma Esquilo e vai acessar então o livro em formato digital. Você pode tudo. Então, se você já está preparado para alguma transição ou está se preparando, está aqui um presente, então, do tubarão mais fofinho que eu já conheci. Semenzato, muito obrigada pelo seu tempo. Adorei te conhecer também, Isa. Obrigado. Viu? Muita saúde e muita prosperidade. Eu entendo que o seu legado ainda tem muito pela frente. Sim. Sua jornada ainda, vixe Maria. Estamos começando. O sonho é grande. começando. Você sabe que eu gosto de profetizar, tá? Ah. Então fica uma profecia aqui. Bala, bala. 5 anos nós queremos ter 10 mil franquias no nosso grupo, tá? A gente está com
vai fechar esse ano com 5.500. Então, em 5 anos, a gente precisa dobrar esse número. Estarei de olho. 10 mil. Estarei de olho. Está Boa sorte. profetizado. Então, saúde. Obrigado. As 10.000 unidades. Saúde. Gente, até o próximo Interioriza. Tchau, Obrigada gente. pelo seu tempo.